Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Figma. Hoje a gente vai ainda estar tratando do assunto de design de telas e a gente vai estar criando a segunda tela do que foi feito dos wireframes, né? Essa daqui de chamada de alguém. E uma coisa que eu fiz ainda para essa aula que eu acabei não fazendo na aula passada, esquecendo, foi a modificação dos números, né? Tava tudo como 1, então eu acabei só colocando aqui os números certos. E também eu modifiquei esta cor aqui um pouquinho para um pouquinho mais escura do que estava anteriormente aqui, se vocês forem analisar essa daqui em comparação com essa. Bom, mas fora isso, o que a gente vai fazer para esta aula então seria primeiramente adicionar essa parte de cima, adicionar o contato e depois adicionar os ícones aqui que faltam. Então eu vou copiar e colar apenas esses ícones aqui, que são perfeitamente reutilizáveis nessa outra parte aqui do projeto. Após isso, o que eu posso fazer também é modificar esta foto, né? Então, ao invés de deixar ela quadradinha e talvez arredondando as bordas, deixar ela de maneira assim mais realística, né? Ao invés de deixar ela assim, eu acho que eu vou acabar colocando uma elipse no lugar. Então, eu vou vir aqui nas formas, na elipse, e arrastar aqui a elipse para se adequar com o projeto. Bom, aqui a gente já tem uma elipse de 144 por 144, daria para modificar aqui também, né, lembrando. E agora eu vou adicionar uma foto do Unsplash aqui dentro. Então eu vou só clicar com o meu botão direito e em Plugins e Unsplash. Isso é uma outra maneira de fazer isso, né? Então a gente tem tanto a maneira pelo menu, quanto a maneira do Quick Actions, quanto essa maneira de clicando com o botão direito do mouse. E eu vou pesquisar Man Neon. Então, homem com background neon. E aqui a gente já tem uma opção aqui sendo adicionada. Bom, uma outra coisa que a gente vai estar utilizando para o projeto vai ser fotos tiradas do Google mesmo, de elipses, que vão estar sendo utilizadas para dar uns efeitos aqui no projeto. Então, eu vou vir, para adicionar essas fotos do computador, eu vou vir aqui em Main, no menu, em File e em Place Image. E aqui eu tenho a pasta já aberta, né, das fotos que eu vou utilizar. Eu vou só selecionar essas duas aqui. Daí ele coloca a opção de eu inserir uma por uma no projeto. Bom, então uma coisa que a gente vai estar fazendo é adicionar esta imagem aqui ao redor disto. E como vocês podem ver, se eu fosse fazer isso só colocando a imagem dentro do projeto, não daria certo. Então a gente vai utilizar uma funcionalidade do Figma que é a de usar máscaras. Então o que eu vou fazer é basicamente pegar uma elipse, vou criar essa elipse e eu vou deixar ela do tamanho do círculo, exatamente o tamanho que eu quero. Agora que eu fiz isso, eu posso jogar ela lá para baixo. Então vou colocar Send to Back. E agora a minha imagem está perfeitamente posicionada em cima da minha elipse. O que eu vou fazer é selecionar ambas. Então, se eu só vir aqui e selecionar a imagem, eu vou estar selecionando apenas a imagem. E se eu colocar minha flechinha um pouquinho mais para cá, eu consigo selecionar ambas ao mesmo tempo. Depois que eu fiz isso, eu consigo clicar aqui nesse grupo de Use Mask. E agora a gente tem a elipse do jeito que a gente queria. O que eu vou fazer agora é clicar aqui na parte de cima e colocar essa foto aqui pra frente. Então, eu vim trazer pra frente, né? Bring to front. E eu colocar ela aqui no meio, centralizando ela. Mas antes disso, eu quero deixar esta imagem por si só. Então, eu não quero deixar este efeito ao redor dela, porque este efeito vai ser utilizado como um efeito como se ele estivesse se movendo, né? Uma emoção. Então eu vou só tirar esse efeito da primeira parte do nosso protótipo.
vou deletar ele e vou adicionar um círculo aqui ao redor. Agora eu vou clicar em Stroke para deixar ele circulado, né? E aqui tá bem pequenininho, então eu vou aumentar um pouco a largura. Aumentar um pouquinho mais. Aqui já tá um pouco melhor. Um pouco mais como esperado. Deixar dessa cor mesmo. E aqui a gente tem essas opções aqui que não foram utilizadas ainda, né? Primeiramente eu vou mudar a cor desse botão de desligar chamada. Então eu vou colocar um vermelho um pouco mais vivo. Agora eu vou adicionar esse ícone aqui. E esse ícone ele deve ser adicionado não assim, mas para baixo. Eu vou só ampliar a tela aqui. Ctrl mais. E agora eu vou girar o ícone, então utilizando a pontinha da flecha eu consigo mover o ícone do lugar, né? Assim. Bom, essas duas opções aqui seriam a de áudio e a de microfone. Então, quando a pessoa quiser desligar o áudio dela ou o microfone dela, ela tem essas opções. Uma coisa que eu vou fazer aqui para dar um efeitozinho e não deixar ele totalmente cinza é mudar a transparência deles. Então, eu vou vir aqui, ao invés de deixar em 100%, eu vou deixar em 40%, por exemplo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Mas vou só copiar e colar ao invés, né? Uma vez que a gente já tiver isso daqui pronto. Eu vou vir aqui também em Iconify, né? Em Quick Actions. E eu vou pesquisar os dois ícones que eu preciso. O primeiro é o ícone de áudio. Pesquisar por Sound, porque aparece um pouco mais de opções. Na verdade, do que eu tô pesquisando é isso daqui que eu queria mesmo. Tava pesquisando pela palavra errada. E a segunda opção que eu queria era de microfone. Então, vou pesquisar por microphone. E aqui a gente tem mais algumas opções. Vou colocar essa daqui. Dei um Ctrl mais novamente para aproximar da tela. Consegui visualizar melhor. E agora eu vou mudar a cor desses ícones. Então, só selecionando aqui a nossa tela, né? Os ícones que estão sendo utilizados em preto são esses, então eu só vou mudar eles para branco. E aqui a gente já tem um efeito bem mais legal do nosso. Se eu quisesse, daria até para mudar um pouquinho mais essa opacidade, né? Deixar em 30% ou algo assim. Agora eu vou só copiar e colar isso daqui, aqui no nosso projeto do lado. Bom, aqui eu posso adicionar o nome do contato também, né? Então eu vou adicionar, por exemplo, Robert. E além disso, eu vou aumentar um pouquinho a fonte deste chamada aqui. Bom, tendo isso, a gente já está se encaminhando bastante para o final do projeto, né? E o que eu vou fazer vai ser basicamente... Então, para manter apenas a coerência, eu só vou duplicar esse projeto e eu acredito que vai ser mais fácil pegar esta parte aqui e só colocar ali para baixo. Então, send to back e ajustar aqui conforme a posição ideal. Agora eu vou duplicar esta tela também. E eu vou adicionar este círculozinho aqui. Esse círculo ele está bastante destacado, que não é algo que a gente almeja aqui nesse projeto.
Então eu só vou colocar ele no formato do círculo aqui ao redor dele. E após isso eu vou mudar a opacidade dele. Então algo em torno de 20%, talvez menos. Aqui eu posso também ter opções que eu mudo as tonalidades, o contraste, enfim, saturação, temperatura. Então é bem interessante nesse sentido. E aqui a gente já tem um círculo que é totalmente diferente do que a gente tinha inicialmente, né? Bom, e é basicamente isso para nosso segundo design de telas. Então aqui a gente já tem algo que vocês podem imaginar que está seguindo a sequência de uma chamada, né? Então, como o telefone está sendo discado, ele vai aumentando em bordinhas ao longo do tempo. E isso vai ser mostrado mais à frente pela prototipação, junto com a criação de algumas outras telas para exemplificar a prototipação. Umas telas mais simples, onde a ênfase do vídeo vai ser a prototipação mesmo. Para esse vídeo era isso, pessoal. Obrigada pela atenção de todos. Até a próxima.